Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui batendo um papo de crescimento, um papo de alta performance, e esse bate-papo ele vem acontecendo aí pelo menos há 5 semanas, sempre com um tema novo e um tema desafiador. E hoje, como é de costume, nós vamos falar de um tema que nos intriga muito. Durante algum tempo nós tivemos dificuldade de superar sobre isso que a gente vai falar, mas tão logo a gente entendeu qual era o propósito de tudo isso, a gente percebeu que algo acontecia de maneira natural. Difícil o que eu estou falando, né? Mas você vai já já entender do que se trata. Nós vamos falar sobre grupos em que nós pertencemos, grupos que nós participamos, e não só a influência desse grupo nas nossas vidas, mas também como nós nos relacionamos com esse grupo, e muitas vezes porque nós temos que deixar esse grupo, ter a coragem de deixar determinados grupos para que a gente possa se desenvolver e caminhar rumo à alta performance. Anderson, tudo bem, meu amigo? Fala, meu irmão, tudo bom? Tudo bem com vocês? Esperamos Legal. que sim. Anderson, vai. Oi, pode falar? Não, eu falei que espero que sim, que esteja tudo bem com quem está nos Ah, assistindo agora. esperamos que sim, né? O Anderson vai dar uma breve introdução sobre esse tema, né? Sobre a necessidade do ser humano de pertencimento, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa influência no desenvolvimento e na alta performance do indivíduo ou do grupo ali ao qual você pertence. Anderson, está com você a introdução, meu amigo. Beleza. Gente, é o seguinte: quem já não ouviu aquele ditado que diz que aves da mesma plumagem voam juntas? E que se eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso caminhar com pessoas de sucesso. Não adianta eu querer uma vida de progresso se eu continuo andando com pessoas que me acorrentam, que me aprisionam na vida que eu tenho hoje. E aí eu chamo vocês para uma reflexão. O que vocês acham? Vocês acreditam que o meio, as pessoas com quem vocês convivem, impactam diretamente na vida que você tem hoje? E essas pessoas, elas de alguma forma atrapalham o teu progresso, atrapalham o teu crescimento e o teu desenvolvimento? A gente precisa fazer essa reflexão porque, de certo modo, há sempre esse questionamento. O que vem primeiro, né? Eu me desvinculo de um grupo para continuar crescendo, se eu tenho essa crença de que eu preciso andar com grupos que querem a mesma coisa que eu. Se eu não tenho essa crença, esse questionamento nem entra em pauta. Mas se eu tenho um questionamento, eu primeiro me desvinculo do grupo para poder crescer para a vida que eu quero e me adapto a um outro grupo, ou eu primeiro, antes de qualquer coisa, preciso dar os passos para a vida que eu quero e o grupo, de certa forma, ele vai se alterando ao longo do percurso. São essas questões que a gente espera resolver aqui e sanar para vocês hoje. Nós temos convicções com relação a isso, a esse tema, convicções que são, como a gente sempre fala, né? Aquilo que nós trazemos aqui são lições de vidas aprendidas. E aí a gente traz para vocês aqui de uma forma mais mastigada, de uma forma prática e não apenas teórica. E aí nós vamos lá para trás para entender por que nós convivemos em grupos, por que nós convivemos em tribos, por que nós convivemos em determinados nichos da sociedade. Porque isso vem lá desde os primórdios. Nós temos essa necessidade, como já falamos aqui algumas vezes, de pertencer a algum grupo. E quando nós pertencemos a grupos, a gente se sente mais seguro, nós nos sentimos mais amparados quando nós estamos no meio de semelhantes. Porque, de certa forma, são pessoas ali que têm visões semelhantes de vida e, nesse modo de pensar, são pessoas que se ajudam mutualmente. Eu quero ter aquela sensação sempre de que, na hora em que eu precisar, eu vou ter alguém ali próximo com quem eu posso contar. Se vocês estão aqui assistindo o nosso conteúdo, é porque, de alguma forma, vocês se identificam com aquilo que nós falamos. Então, desde muito tempo atrás, nós temos a necessidade de pertencer a algum grupo, porque, senão, lá nos tempos dos primórdios, não pertencer a grupos significava estar sozinho, e estar sozinho em um mundo tão inóspito e tão traiçoeiro como era, significava praticamente uma sentença de morte. Então, a gente tinha essa necessidade de nos adaptarmos a grupos por uma questão de sobrevivência. E isso está carregado, está enraizado em nós, né? A gente precisa pertencer a um grupo. Só que aí a gente passa por algumas etapas. Quando a gente pertence a um grupo,
isso se torna confortável, isso se torna gostoso, é o que eu chamo sempre aqui de zona quentinha, né? Quando você está ali no frio e você está ali embaixo das cobertas, dá um trabalho de você sair ali das cobertas e enfrentar o frio, porque é muito gostosinho, quentinho, você se sente ali seguro naquele ambiente. E a mesma coisa quando nós pertencemos a um grupo, para poder nos desvencilhar desse grupo, dá trabalho. Até porque nós somos cobrados. Se há uma entrega, de alguma forma, esse grupo nos entrega algo, ele nos entrega algum valor, ele nos entrega algum respaldo, ele nos entrega algum tipo de segurança, algum tipo de convicções que nos atrai. Em troca, esse grupo quer a reciprocidade de também poder contar conosco. E quando esse grupo entrega e você diz, opa, peraí, agora eu não quero mais, agora eu também não vou te entregar mais, isso acende um sinal de alerta, e aí quando surgem aqueles questionamentos, pô, mas fulano mudou de repente, fulano está tão diferente agora, mas fulano era tão participativo aqui, agora ficou metido, tá meio se achando, e surge, quem já não passou, né, por esse questionamento? Sempre que você passa por um período de transição, sempre que você está numa fase de sair de um grupo para pertencer a outro, há sempre o questionamento do grupo anterior que o considera um traidor, de certa forma. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas recuem das suas decisões. Por isso que as suas convicções, elas têm que estar muito claras. As suas decisões, elas precisam estar muito claras e amparadas, baseadas sempre num senso de propósito muito forte, para que você, uma vez avaliando o cenário, uma vez sabendo o que de fato você quer da vida, você possa dar passos consistentes rumo àquilo que você deseja. E isso significa passar pela quebra de alguns vínculos, que vai doer. É um processo transitório, mas que é para o teu bem, é para o teu benefício, e quem sabe até para benefício daquelas pessoas também, porque você se constrói mais forte para poder construir também pessoas mais fortes. Claro que pessoas que desejam passar pelo mesmo processo que você. E tudo isso significa um crescimento, porque quando você se modifica, você é capaz de modificar o meio no qual você convive. E não o contrário, deixar que o meio te modifique ou te faça permanecer no mesmo estágio em que você se encontra. Às vezes, por medo da gente dizer alguns nãos, por medo de quebrar alguns vínculos, nós vamos nos acomodando, nos acomodando, nos acomodando, o tempo passa e a gente continua na mesma. Entenda que o processo de crescimento dói. O processo de crescimento, ele é repleto de situações em que nós vamos ter que passar pelo desafio de dizer não para algumas pessoas, pessoas que nós gostamos, pessoas que estão muito próximas a nós, mas ele faz parte do nosso processo de crescimento. E a gente precisa romper essa zona quentinha, né? As pessoas do mesmo nível, elas se encontram sempre nessa zona quentinha. A gente precisa quebrar isso. O local onde a gente se encontra, né, ele acaba trazendo essas desculpas que a gente acaba dando para não seguir em frente. E é preciso acabar com essas desculpas. E tem aquela coisa, né, Emerson? Todo mundo quer o melhor para você. Todo mundo quer que você se dê bem na vida. Todo mundo te deseja toda a sorte do mundo. Só que as pessoas não querem que você se dê melhor do que elas na vida, que você fique melhor do que elas na vida. Eu quero todo o bem do mundo para você, até o limite em que você não esteja melhor do que eu. E aí é onde surgem todos esses questionamentos. A gente precisa aprender a quebrar esse ciclo e passar por cima dessas crenças. Sim, e o interessante, Anderson, é que as pessoas querem, mas não de maneira consciente, não é porque as pessoas são maldosas, né? Aquelas Sim. pessoas que estão ali ao nosso lado, é algo que a gente já até falou sobre isso, né? Sobre algumas crenças. Então, não é algo que as pessoas, de maneira proposital, não querem que você cresça, mas tem algumas crenças nela que, se você for uma pessoa diferente daquilo que elas têm como valores e crença, você pode ser alguém mau, pode ser alguém mesquinho, pode ser alguém radical, dependendo do que você vai fazer. Então, essas crenças acabam fazendo com que a pessoa pense isso de você. Mas o que o Anderson falou é bem verdade. Ele falou aí sobre o fato de a pessoa
a necessidade de pertencimento. Todo ser humano ele tem essa necessidade de pertencimento, e ele falou lá dos primórdios. E, como eu falei, a gente já passou por isso, né? O Anderson e eu vou falar de uma breve experiência. Juventude, adolescência e criança. Ou o contrário, criança, adolescente e jovens. Quantos de vocês, assim como eu, têm o mesmo ciclo de amizade nesse período da vida, né? Você é ali uma criança, adolescente, jovem ali, 17, 18 anos, e você, desde a infância, tem o mesmo ciclo de amizades, da mesma rua, da mesma escola, e aí vai. E de repente você passa para a faculdade e muda totalmente, porque os seus amigos foram fazer outros cursos, foram fazer outras coisas, e você muda o ciclo. E eu passei por isso e foi muito complicado, porque eu não queria deixar as minhas amizades antigas. Eu queria estar com os amigos da faculdade, mas queria estar com os amigos lá do colegial, lá da minha infância, e a gente não conseguia, porque eram ambientes diferentes, eram conversas diferentes, a gente não conseguia participar do mesmo ciclo de amizade. E aí o que acontece? Você tem que ter coragem de assumir aquilo que você está construindo, estou dando um exemplo aqui da faculdade, e assumir um compromisso com aquele novo ciclo de amizade que você tem, e tem que ter coragem de abrir mão, não dos amigos, mas, de repente, da convivência contínua com aqueles amigos como você via antes. E é inevitável que, com o passar do tempo, você tenha até que abrir mão realmente da amizade, porque eu dei um exemplo simples, que é essa transição da juventude para a faculdade, você tem uma grande mudança em relação ao seu ciclo de amizade. Mas na vida, aqui, hoje, na fase adulta, quando a gente decide passar por um processo de aperfeiçoamento, de buscar um nível acima daquilo que nós estamos vivendo em qualquer área das nossas vidas, a gente passa pela mesma questão. A gente tem que ter coragem, às vezes, de abrir mão de alguns amigos para ir para um patamar diferente. Eu sempre falo, Anderson, a gente sempre fala sobre exercício físico. E os meus amigos hoje, a grande maioria é sexta, sábado e domingo se reunir para comer e comer bastante. Então, quando eu falo, olha, na sexta eu não vou poder participar porque eu vou treinar, vou correr. No sábado de manhã não dá para a gente marcar o almoço, porque sábado de manhã é quando eu gosto de correr um pouco mais. As pessoas não entendem e falam, olha, você está magro demais, se emagrecer mais um pouquinho vai ficar feio. Então, é natural as pessoas responderem de uma maneira negativa àquilo que você está fazendo para o seu próprio desenvolvimento. Concorda com isso, Anderson? Sem dúvida, cara, sem dúvida. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? O que que você quer? Por que que você precisa, né, sair daí? O que que você precisa? Você precisa ter os seus motivos. Não adianta nada você dizer, eu estou aqui, eu estou bebendo, todo final de semana estou tomando uma cerveja aqui com os amigos e eu sei que eu preciso parar de beber porque a minha vida precisa começar a mudar. Tá, mas tua vida precisa começar a mudar para onde? Você precisa começar a fazer o quê? Você quer chegar aonde? Se você não souber essas respostas, não adianta nada mudar o ciclo de relacionamento. Continua lá, bebendo com teus amigos, porque você não sabe o que é que você quer da vida. Você não sabe nem se o que você está fazendo, de fato, é bom ou é ruim. Tudo depende. Depende de onde você quer chegar. Se você não sabe para onde você está caminhando, vai ser muito difícil saber que ciclos você precisa começar a quebrar na sua vida. Então, assim, os seus desejos, a primeira coisa que você precisa responder, os seus desejos, os seus sonhos, eles são comuns ao das pessoas que convivem com você? Eu falo, né, de gente que sonha junto, gente que caminha junto com você. Nós já fizemos aqui, inclusive, uma aula dessa inteira, né, mas falando sobre quadro de visão familiar. E pessoas que compartilham dos mesmos sonhos, dos mesmos objetivos. Então, assim, as pessoas com quem você convive hoje, elas querem caminhar para o mesmo... Não estou falando que precisa ser os sonhos, os desejos exatamente iguais, mas elas querem coisas semelhantes às que você quer. Você convive com pessoas que sonham junto com você. A gente passou agora, passou não, né? Está passando por um processo de mudança agora, de transição de cidade, e não só de cidade, porque foi para uma região completamente diferente da nossa. Então, assim, a gente é do Nordeste e mudou para o Centro-Oeste. É completamente diferente do que a gente tinha lá. Com relação a relacionamento, com relação aos ambientes são diferentes, a forma como as pessoas se comportam é diferente, cultura, tudo é diferente. E aí a gente está passando por esse processo de adaptação. Imagina se eu quero uma coisa e os integrantes da minha família querem outra coisa.
Você imagina num processo desse de adaptação, de transição de todo mundo, a confusão e o clima que isso não ia criar se a gente não tivesse o mesmo alinhamento de pensamento. Se a gente não quisesse crescer na vida, se a gente não tivesse querendo progredir na vida, se a gente não tivesse sonhos em comum e entendesse que esse processo se faz necessário para que a gente continue nessa nossa caminhada. Vocês já devem conhecer a história de pessoas que passaram por transições, não só de cidade, às vezes de bairro, né? Às vezes coisas mais simples, mas que relacionamentos acabaram por causa disso, famílias se destruíram por causa disso. E é muito mais difícil, porque aqui assim, gente, está aqui, é isso. Vamos lá, vamos. Se der certo, beleza. Se não der certo, ok, está todo mundo aqui, nós tentamos, está todo mundo alinhado, a gente traça outras estratégias, mas estamos todos no mesmo barco. Então, caminhe com pessoas que sonham junto com você. E aí você precisa saber, as pessoas com quem você convive hoje estão no mesmo barco que você, e a gente precisa separar uma coisa que é importante. Mas aí eu vou parar de falar com fulano. Não, você precisa separar o seguinte, separa o que é contato cordial, estima, né, pelas pessoas de convivência. Uma coisa é, eu estimo, eu gosto, eu tenho um determinado nível de consideração por aquelas pessoas e não preciso cortar relacionamento, não, porque isso é diferente de conviver. Conviver, estar sempre no mesmo ambiente é diferente de ser cordial e de ter estima por essas pessoas. E aí você precisa entender o que é que você quer de fato, porque isso passa por crenças e valores, né, Emerson? Eu acredito muito que os valores e as crenças dos grupos ao qual você pertence precisam ser semelhantes à sua. E para onde você está caminhando, as pessoas precisam também ter o mesmo senso. E aí as pessoas precisam estar, pelo menos, no mesmo ritmo, né, daquilo que você deseja. Não, é isso. Cara, e você falou exatamente como eu penso. Às vezes você está num grupo e você acredita que aquele grupo tem o mesmo senso e os mesmos valores que você. Mas é porque você está tão arraigado a essa questão do pertencer àquele grupo, que se você for olhar com um olhar um pouquinho mais crítico, você vai perceber em alguns grupos que aqueles valores não são seus. Você está ali mais por uma questão de comodidade e de estar num lugar quentinho, como você usou aí, né? Do que, de fato, você ser um integrante ativo e que todos realmente tenham o mesmo senso comum e os mesmos valores que você. E é difícil, gente, realmente é difícil, porque você tem que fazer isso uma análise de maneira intencional. E como o Anderson citou no começo, a maioria pensa que nós temos que primeiro cortar relação com essas pessoas. Mas não é isso, tá? Não é isso que a gente pensa. Nós pensamos até um pouco diferente, o contrário disso. Você não precisa cortar a relação, você tem que fazer novas relações. Você tem que ter muito claro o que você quer, né? Então, se você quer estar num ambiente de pessoas empreendedoras, você não precisa romper com seus amigos que são funcionários. Não é assim, vou romper e vou procurar empreendedores, porque senão fica muito forçado. Aquele novo ambiente vão perceber que você quer ser um cara entrão, né? Então, vá devagar. Primeiro, crie um plano de metas. Poxa, eu quero ser um empreendedor. Procure alguém, seja sincero com essa pessoa. Amigo, olha, eu sou funcionário e agora eu preciso empreender. Posso te ligar? Você consegue me dar uma hora do seu tempo para eu entender como é que você pensa? Vamos conversar um pouquinho? E aí você chegou naquela pessoa não por um mero interesse de copiar. Você chegou com um interesse de coração. Amigo, eu preciso aprender com você. Se você quer começar a fazer um esporte, como a corrida, por exemplo, eu cheguei numa pessoa e falei, amigo, olha, eu corro, mas eu corro aqui muito pouco e eu preciso de uma ajuda. Você, pode me ensinar o que você faz? O cara parou, ficou ali 40 minutos falando sobre comida, sobre treino e tal. Poxa, que dia você corre? Será que eu posso correr alguns dias com você? Não, pode, vem comigo todo dia, tal, tal, tal. Vai ser um prazer correr com você. E aí você vai começando a se inserir naquele meio, não de uma maneira meramente interesseira, mas as coisas vão acontecendo. E quando você menos espera, você vai perceber que você vai estar sob a influência daquele ambiente ao qual você gostaria de pertencer.
e não por interesse, volto a dizer, porque realmente aquelas pessoas já fizeram ou estão caminhando para fazer aquilo que você quer fazer. Seja no empreendedorismo, seja nos exercícios físicos, seja em relacionamentos. Poxa, você está com um problema, às vezes, familiar de relacionamento, você procura pessoas que estão em um relacionamento que você, poxa, eu gostaria de ter um relacionamento mais parecido com aquele casal, com aquela pessoa, e não como esse meu amigo que está mais perto de mim. Você vai lá e fala, amigo, eu preciso de aconselhamento, você pode me ajudar? Pode me dar algumas dicas? E aí você vai construindo relacionamentos e você se permite a mudança de mente, junto com todas as outras coisas que a gente fala aqui no MCA, o Anderson e eu, mais essa certeza de que você precisa, sim, ter coragem de largar ou pelo menos de deixar um pouquinho de lado algumas amizades e buscar pessoas que pensam mais parecido com você, você vai, com certeza, construir um futuro, uma carreira, construir uma vida diferente e num nível acima do que você está hoje. Não estamos dizendo que isso é fácil, que é simplesmente assim, mas se você não se obrigar a largar os amigos, mas entender que uma hora você vai ter coragem, ter que ter coragem para fazer isso, e que você não precisa se inserir num novo ambiente por mero questão de tirar vantagem, mas realmente interessado em ser uma pessoa diferente, você vai perceber que isso é muito mais fácil, bem mais fácil Sim. do que se você fizer isso, né, de uma maneira muito programada. Planeje quem você quer ser primeiro, planeje os seus sonhos, as suas metas, e depois faça isso. Sem dúvida. E quando a gente fala de crenças e valores, né, de conviver com pessoas que têm crenças, valores semelhantes, né, parecidos com os seus, a gente tem que pensar o seguinte: a gente sonha bem alto, né? A gente sonha bem alto. E aí você diz, mas isso é impossível. Pô, o cara, antes de pensar em voar, ele pensou que ele precisava encurtar distâncias. E aí foi lá e criou o avião. Pô, qual o meio que eu tenho para encurtar distâncias? Para transformar, sei lá, uma viagem de 3 dias em uma viagem de 3 horas. Como é que eu faço isso? E aí o cara foi lá e pensou e criou o avião. Pô, que loucura, né? Pô, criou um avião como se fosse uma máquina do tempo que te leva para mais perto, mais rápido. Então, assim, você precisa conviver com pessoas que têm crenças semelhantes. E, como o Emerson falou, você primeiro define o que você quer. Quando você define dentro de você o que você quer, a natureza se encarrega da asepsia. Lembra dessa palavra asepsia, Emerson? A gente via muito isso, né? De vez em quando a gente precisa fazer asepsia na nossa vida. A gente precisa pegar aquelas coisas, aqueles trecos, aquelas tralhas que não servem mais e jogar fora, mandar para o lixo. Cara, a gente pegou agora, antes de mudar, nós pegamos ali e separamos umas coisas que a gente não queria e já jogamos fora, doamos, outras a gente vendeu. Fizemos isso com um bocado de coisa. Descobrimos quanto treco a gente tinha. Chegamos aqui, sobraram ali umas 12 caixas, umas 12. Cara, das 12, a gente ainda jogou fora 10. 10, que não precisava ter trazido. Você vê, na nossa vida, nós precisamos fazer também asepsia com o nosso ciclo de relacionamento. E pode ser, eu estou falando de ciclo de relacionamento, isso envolve pessoas, amigos de infância, amigos recentes, isso envolve, inclusive, familiares, tios, irmãos, isso envolve todas essas pessoas, né? Passa por tudo isso. Qual que é o sentido, né, de você mudar de casa? Imagina você, eu mudo de casa, mudo de trabalho, ou mudo de namorada, de relacionamento, e continuo indo visitar esses lugares. Tem sentido isso na sua cabeça? Não tem. Quando você muda de direção, de foco, não tem sentido você continuar revisitando aquelas... Cara, você vai perceber o quanto fica sem sentido você dizer, o amigo liga para tomar, vamos aqui, tem um churrasco esse fim de semana, vamos tomar uma cerveja e tal. E aí você para assim, quando você está tomando um novo rumo na vida, um novo direcionamento, você diz, porra, começa, por que eu vou? Não dá mais aquela vontade de ir, fica parecendo completamente equivocado você tomar a decisão de ir, e às vezes você até toma por consideração, né? Por consideração, você chega lá, você se sente deslocado, você começa a pensar, por que eu estou fazendo aqui? Vim só para não dizer o não, só para não ser chato, e aí você precisa ter coragem para quebrar esses vínculos. E respeite, né? Respeite, o Emerson falou aí, respeite o tempo de duração desse processo. Primeiro você constrói esse hábito, né? E aí você vai se livrando daquilo, das pessoas que não te agregam depois. Construa esse hábito para frente, para a vida que você quer. E uma coisa que é importante,
esse é um caminho sem volta. Uma vez que você tomou essa decisão, nunca mais volte atrás. Esse é um caminho sem volta. O caminho do progresso, do crescimento, é um caminho sem volta. Você precisa encontrar formas, lidar com os desafios, lidar com as dificuldades, lidar com a dor de quebrar alguns vínculos ali que você tem, porque esse é um caminho sem volta. Seja firme, inclusive até radical, nas decisões que você vai tomar. Você vai precisar disso, vai precisar de pulso para manter firme, se manter firme na decisão e no caminho que você escolheu. Viu, Anderson, e só para aqueles que nos ouvem e acreditam que isso é coisa da nossa cabeça, poxa, esses caras estão falando aí, não é bem assim. Eu sei, é difícil, a mensagem é difícil, dizer que às vezes você vai ter que se afastar ou conviver menos com alguns familiares, com alguns amigos de longa data, não é fácil. Mas se você quer mudar de vida, é necessário que você faça isso. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com dependentes de droga, né, dependentes químicos. E esses dependentes, 100% dos pesquisados foram para uma clínica de reabilitação. E essa pesquisa foi feita por anos com vários grupos de dependentes químicos. E eles conseguiram chegar a um número de 86% daquelas pessoas que vão para as clínicas de recuperação, que passam por todo o processo ali de peso, que se recuperam das drogas, né? Após elas terminarem o período de tratamento. As pessoas que voltam para o mesmo ambiente, para as mesmas amizades, para os mesmos ambientes de convivência, 86% dessas pessoas retomam os velhos hábitos de voltar a usar droga, de voltar para a vida aí, que eles tinham antes de irem para aquele centro de reabilitação. O contrário, aquelas pessoas que conseguiram mudar de cidade, mudar de ambiente, que os familiares tiveram essa condição, o índice de recuperação de que não voltaram mais era de 93%. Enquanto em um local as pessoas que voltavam para o mesmo ambiente, 83% voltavam aos velhos hábitos de consumir drogas, o contrário, quando as pessoas mudavam de ambiente, 93% se mantinham sóbrias. Então, gente, não tem jeito. Você quer ir para um novo nível, você quer mudar de patamar na sua vida, em qualquer área, pense nisso. Você muitas vezes vai ter que romper com algumas crenças, e nós já falamos sobre isso. Você vai ter que romper com alguns relacionamentos e construir novas conexões e novos relacionamentos. Tá bom? Anderson, acho que é isso, né, meu amigo? É Você isso, tem meu mais irmão. alguma coisa a Não, é acrescentar? isso mesmo. Acho que demos o recado aqui e nós estamos falando de processo pelo qual nós já passamos na vida. Nós passamos por esse processo, quebramos alguns vínculos. Eu olho para alguns amigos hoje e eu vejo nada contra. Acho que toda profissão, tudo aquilo que se deseja, em que você ganhe o seu dinheiro de forma honesta, é digno. Mas eu já fui em supermercado e vi amigo meu lá com um caixa de supermercado, pessoas com quem eu convivi muito tempo lá atrás. E aí eu vejo, né, que eu tomei as decisões certas, né, de quebrar alguns vínculos, porque eu não queria me ver naquela condição. Eu tinha uma outra cabeça, pensava, queria coisas maiores para minha vida, e eu fico pensando, se eu não tivesse dito alguns nãos lá atrás, provavelmente eu poderia ter limitado, né, o meu alinhamento de pensamento para aquilo que eu queria conquistar na vida, entendendo que, para mim, aquilo ali era o suficiente, né? E não sei, ele pode estar muito feliz no que está fazendo, mas eu certamente não estaria feliz. Não, perfeito. A vida tudo são escolhas, né, Anderson? A gente tem que realmente tomar a decisão. Por incrível que pareça, o pior não é você tomar a decisão errada. Gente, pensem nisso. O pior não é você tomar a decisão errada. Porque na vida você aparentemente tem dois caminhos a seguir: tomar a decisão certa ou a decisão errada. Mas o pior mesmo é você não tomar decisão nenhuma. Porque quando você não toma, as pessoas, as situações, elas acabam tomando a decisão por você e te deixando na onde você, de repente, não queria estar ou você não tomou a decisão de estar ali. Não tem nada de errado em ser caixa de supermercado, mas será que aquela pessoa consciente tomou a decisão de estar ali ou ela não tomou decisão nenhuma e acabou estando ali, né? Na saúde, será que todo mundo tem a consciência de que aquela situação que se encontra hoje, de repente acima do peso, com diabetes ou qualquer coisa parecida, ela tomou uma decisão de consumir o que levaram ela a essa situação consciente,
ou ela não tomou decisão nenhuma e acabou se deparando com aquela situação. Eu não estou falando que doença não possa vir para quem é saudável, mas todo mundo sabe que a estatística mostra de que quem não toma uma decisão saudável acaba tendo uma probabilidade maior de desenvolver esses problemas. Então, gente, tomem decisões na sua vida. Pior do que tomar decisão errada é não tomar decisão nenhuma. Então, se é para tomar uma decisão, ainda que seja errada, ela é melhor do que você não se decidir. Tá bom? E não tenha medo. Não tenha medo de tomar a decisão errada, de fracassar e juntar os trapos ali e começar de novo. A vida é para frente que se anda e faz parte. Os tropeços, os fracassos. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E vai embora. Perfeito. É isso aí, meu irmão. É isso, Anderson. Um abraço, meu amigo. Você que está nos assistindo, não esquece aí de se inscrever no nosso canal. Acompanha lá pelo YouTube, porque no YouTube você consegue acelerar um pouquinho, você consegue ter acesso a outros vídeos completos assim como esse. Um abraço. Valeu. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Até mais.